Nós temos um momento de retomada da economia, com 2 meses aí de queda da taxa de inflação, que era o que trazia grande preocupação para todos nós, né? Traz ainda preocupação, uma variação cambial bastante inconstante, às vezes com a quedinha do dólar, às vezes uma retomada de crescimento. Tem muito a ver, como sempre, com o grande agente desse cenário global, que é os Estados Unidos, com a elevação da taxa de juros. Então isso acaba impactando no mundo todo, né? Então nós temos aí um cenário ainda com um ingrediente importantíssimo, que é a eleição presidencial. Isso vai, nesses próximos meses, trazer grande impacto aí na questão da economia. E eu acho que o brasileiro, de um modo geral, fica muito na expectativa do próximo ano, né? Esperamos que, independente do resultado da eleição, nós tenhamos esse controle da inflação, que é a principal questão, e que isso permita um crescimento para o ano que vem. A gente saiu da pandemia, né? E que a gente possa ter um ano com a retomada do emprego, que é muito importante, crescimento de renda, e assim girar a economia num sentido mais positivo do que esses 2 anos anteriores. Temos também hoje a questão das eleições, né? De certa forma, diretamente isso acaba influenciando também alguns entraves, né, políticos e decisões que vêm ocorrendo também, Mário. Sem dúvida, né? Nós vimos aí um fator preponderante, que é a questão do preço do combustível, essa influência global, né, a questão da energia, e o quanto que isso impacta nos custos de produtos que afetam todos nós, principalmente os alimentos, o custo de transporte. Então, com essa mudança, com essa desoneração que o governo criou dos impostos, a gente acabou tendo a queda do valor dos combustíveis, e isso também ajuda muito na retomada da economia e principalmente o acesso da população a alimento, às questões básicas da nossa vida. Então, sim, sem dúvida nenhuma, isso terá um grande impacto. Nós saímos de uma preocupação intensa, que ocupou o número 1, que era a questão da saúde pública, né, por conta da pandemia, e agora a gente começa a ter um fôlego para pensar no crescimento econômico. Bem, Mário, diante de todas essas questões, né, temos aí também a guerra na Ucrânia, dependemos e muito, né, de alguns fertilizantes também, tanto da Ucrânia quanto também de cereais, o próprio petróleo também que vem da Rússia e outros fatores. Isso também influencia de certa forma? Influencia, e a guerra aconteceu algo esperado, né? Ela saiu do top 10 das notícias, né? Hoje, se você olhar, ela não está nem no top 20 das notícias, ou seja, ela perdeu aquele impacto que causou no início. O mundo se ajeita, como sempre acontece nesse mundo globalizado. Já tem a redução do preço dos insumos, né? Talvez não tenha caído tanto quanto a gente gostaria, mas já diminuiu. Quer dizer, eu acho que as coisas vão se ajeitando. A dimensão que se deu para a questão da guerra não aconteceu na proporção que a gente imaginava. Isso é bom para o agronegócio brasileiro, que alavanca toda a nossa economia, né? Então permite que o agricultor invista em suas lavouras e que a gente continue batendo recorde de produção agrícola. Então nós temos, assim, no agro, como sempre, um sinal muito positivo para os próximos anos. Nosso muito obrigado. Conversamos com Mário Ibid, aqui da Supra Consultoria de Assis.